Quando uma mulher de 40 anos de idade, que tem um bom emprego, 2 filhos, um casamento bom e ela é casada com um oficial do Exército dos Estados Unidos, desaparece, rapidamente começaram as procuras e aí vieram os segredos. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Vocês já devem saber que eu conto histórias reais, criminais, estranhas, algumas vezes por semana. Se você não sabe, é isso aí, seja bem-vindo também. Gente, o caso de hoje... antes de tudo, né, vamos lá para a campanha dos 200 mil inscritos até o final de dezembro, então vamos correr atrás aí, senão a gente não vai alcançar a meta, e aí sem meta não tem semana estranha. Bom, tudo bem. Também me sigam lá no Instagram, @ThaísRory e @sextaestranha, e é isso aí. A história de hoje é da Catherine Heckel. Catherine Jeanette Dolan nasceu dia 25 de junho de 1951 em Michigan, Estados Unidos. Ela conheceu um homem chamado John Heckel e eles se casaram em 16 de junho de 1973, poucos dias depois dela completar 22 anos de idade. O casal teve 2 filhos, um menino e uma menina, e Kate era tida como uma mulher amorosa, agradável, que tinha um ótimo relacionamento com todos da família e um bom casamento com o marido. No momento da nossa história, que aconteceu em 1991, eles moravam na Pensilvânia, em um local chamado Lock Haven. John, o marido, era um suboficial do Exército dos Estados Unidos. E Kate trabalhava em uma fábrica de papel, ela trabalhava no setor de RH. Bom, no momento da nossa história, em julho de 1991, julho é época de férias escolares lá nos Estados Unidos, então os filhos dela estavam de férias. Alicia de 13 anos de idade e John de 9 anos de idade. John não estava na cidade, ele estava em um outro local por causa do exército, ele estava passando por um treinamento especial. Então, na segunda-feira, dia 15 de julho de 1991, ela se despediu dos filhos de manhã, quando saiu para o trabalho. Chegando ao trabalho, ela ligou para eles para perguntar como eles estavam. Eles até chegaram a discutir o que as crianças queriam para o jantar, e quando ela chegasse em casa mais tarde, ela começaria a preparar. O combinado é que ela faria para os filhos costeletas de porco. A gente sabe, né, que criança costuma ligar várias vezes ao dia para os pais. E não era diferente com Cat e com os filhos. Então, a Alicia ligou para a mãe, só que avisaram que a mãe ainda não tinha chegado do almoço. Mais tarde, ela ligou novamente e Kate não tinha voltado, o que era muito estranho, porque ela era muito responsável. Quando deu 6:30 da noite e ela não voltou para casa, a Alicia telefonou para a avó. Então, os pais de Kate foram para casa dela e começaram então a telefonar para os amigos e telefonaram para a polícia. Era totalmente fora do perfil dela não dar notícias para os filhos, simplesmente desaparecer e não pensar nos filhos, que eram a prioridade dela. O John, o marido, só conseguiram contato com ele no dia seguinte, então só na terça à noite ele soube do desaparecimento da esposa. Imediatamente ele foi para casa. A base militar que ele estava ficava 7 horas de distância da cidade que eles moravam. Então, assim, se ele fosse suspeito de alguma coisa, seria fácil averiguar através do álibi dele se isso era possível ou não. John disse que nas semanas que antecederam aquele dia do desaparecimento, ela não estava normal. E os amigos de trabalho e a mãe dela concordaram com isso. E realmente Cat estava bem diferente. Ela parecia preocupada, porém nada ali demonstrava que ela tinha a intenção de fugir, por exemplo. O carro dela também estava desaparecido. Então acreditam que ela saiu para almoçar e nesse trajeto ou durante o almoço aconteceu alguma coisa. Conforme a polícia investigava, conversando com família, com amigos, descobriram que aquele dia ela tinha um encontro com um homem chamado Dennis Taylor. Quando Dennis foi interrogado, ele confessou que ele era amante da Kate, eles estavam tendo um caso extraconjugal. Eles combinaram de se encontrar aquela noite,
Só que como ela não apareceu, ele foi embora. Perguntaram então para onde ele tinha ido, ele disse que foi jogar golfe. Agora a pergunta era, será que o marido sabia que estava sendo traído? Então assim, ele tinha um álibi perfeito, não tinha como ele sair de lá e fazer alguma coisa para a esposa desaparecer. Porém, será que ele não contratou alguém para fazer isso? A polícia investigando, não encontraram nada, então o marido estava limpo. Helicópteros e cães farejadores diariamente estavam procurando Kate em várias regiões. E no dia 18 de julho, 3 dias depois do desaparecimento, encontraram o carro dela. O carro dela foi encontrado em um estacionamento de um hospital, que ficava realmente lá na cidade onde ela morava. As chaves não estavam no carro, Kate também não, e nem a bolsa dela estava. E aí, gente, olha só, nas investigações, a polícia descobriu que ela estava tendo um caso com outro homem além do Dennis. Era um homem chamado Lloyd Groves. Lloyd trabalhava na mesma empresa que ela. O que as pessoas tinham para falar de Lloyd era que ele era quieto. Sério, essa foi a descrição que basicamente todo mundo utilizou. Ele foi interrogado, ele disse que conhecia a Kate do trabalho e que eles não eram amantes. Eles nunca tiveram um contato físico ou íntimo. Ele era casado, tinha 2 filhos pequenos, só que mesmo ele negando, vários amigos falavam que viram ele junto com Kate durante várias vezes. Ele confessou que tinha visto ela no trabalho aquele dia de manhã, que parecia estar tudo bem. Ele disse que chegou em casa do trabalho por volta das 5:30 da tarde. Um dia depois que eles falaram com Lloyd, eles falaram com ele novamente. Eles foram na fábrica dessa vez, dizendo que acreditavam que ele estava mentindo, que todo mundo sabia que ele tinha um relacionamento com Kate. E aí dessa vez, quando ele foi questionado o que aconteceu no dia 15 de julho, ele simplesmente disse que não se lembrava de nada porque já tinham passado alguns dias e ele tinha problema de memória. Ele deixou que olhassem a van dele, o carro dele era uma van. Lá encontraram 2 sacolas, uma delas tinha munições para uma arma de calibre 25 e também tinha faca de caça e fita adesiva. Ele disse que possuía uma arma semiautomática, uma Colt, e que aquela arma estava na mesa dele no trabalho, que ele tinha levado lá para vender. A arma realmente estava na mesa de trabalho dele, dentro de uma gaveta. Só que assim, estava destrancada, então qualquer pessoa poderia chegar lá e sacar aquilo e fazer uma besteira. Na arma cabiam 7 cartuchos, estavam faltando 2. Então será que 2 tiros foram disparados recentemente? Na van dele, perceberam que lá atrás da van tinha uma parte, no chão, no assoalho, que era carpete. Uma parte do carpete estava recortado. Sabe como se tivesse manchado alguma coisa e ao invés dele limpar, ou que ele não conseguiu limpar, ele simplesmente recortou aquela parte do carpete e jogou fora? O que ele disse é que um dos filhos dele tinha sujado ali, então por isso ele acabou recortando e se desfazendo. Bom, a polícia foi falar com os filhos dele e com os amigos. Um dos filhos dele tinha, na época, 14 anos de idade. Então, quando ele disse para a polícia que tinha 2 filhos pequenos, não era bem assim, né? Um dos amigos do filho de Lloyd, chamado Corey Motter, disse que na época ali do desaparecimento, ele viu uma mancha avermelhada no carpete da van. E quando o filho de Lloyd foi questionado, ele disse que naquela época o pai tinha caçado um cervo, colocado o cervo ali, então a mancha era do animal. Só que o amigo disse que viu a mancha por volta do dia 12 de julho, ou seja, 3 dias antes do desaparecimento da Kate. Então a mancha já estava ali antes dela desaparecer. Mesmo assim, a polícia encontrou vestígios, respingos de sangue em outras partes ali da van. Então essas partes foram coletadas e levadas para laboratório. Gente, várias daquelas amostras foram confirmadas sendo de sangue humano. Só que assim, naquela época, em 1991,
pela quantidade ser pequena, não dava nem para saber o tipo do sangue da pessoa, se era A, se era O, não dava para saber. Um mês depois, em agosto de 1991, a bolsa dela com os documentos foram encontrados. Foram encontrados, gente, em uma lixeira perto do arsenal da Guarda Nacional. Quem encontrou acabou entregando para o marido John. Gente, aí, né, o caso esfriou. Não tinha mais nenhuma pista. Os anos foram passando, 1991 virou 2001, 2011 e agora 2013. De 91 para 2013 houve uma grande evolução com as descobertas de DNA, do sangue, das técnicas laboratoriais, e eles resolveram então reabrir o caso da Kate. Michael Hudson, um agente aposentado do FBI, entrevistou mais de 100 pessoas relacionadas a esse caso. Entrevistando várias testemunhas, ele descobriu que Kate esteve várias vezes dentro da van do Lloyd. Isso mesmo ele dizendo que só conhecia ela por causa do trabalho e nunca tiveram uma conversa maior ou um contato mais íntimo. Gente, aqueles sangues que foram encontrados ali na van dele e coletados e analisados eram sangue humanos e conseguiram detectar pertencia sim a Kate. Isso relacionava ele direto com Kate, com sangue, com carpete rasgado, enfim. Ele foi preso em 2015. Dia 29 de janeiro de 2015, Lloyd Grove foi preso e acusado de tirar a vida de Kate. E em novembro de 2018 começou o julgamento dele. Gente, isso foi muito importante, essa prisão demonstrava que a promotoria acreditava que tinham muitas provas, porque não tinha corpo, né? Então você ir ao tribunal sem um corpo para acusar alguém de tirar a vida de uma outra pessoa, você tem que ter muita propriedade. Então vamos lá às coisas que foram ditas durante o tribunal. Ditas e descobertas tanto da parte da acusação quanto da parte da defesa. A promotoria disse que ficou claro que Kate tinha perdido a vida. Ela não foi vista depois do dia 15 de julho. Sabiam que ela tinha um caso com Lloyd e que Lloyd provavelmente tirou a vida dela. Por quê? Porque Kate tinha se reconectado com um colega de infância, que era o Dennis Taylor, e já estava tendo um caso com o Dennis. Então, ela iria encerrar o caso dela com o Lloyd. Tipo descartado mesmo, sabe? Então Lloyd ficou bravo com isso, não aceitou e acabou fazendo o que fez. Lloyd morava com a família na mesma cidade ali, né, que Kate morava. E olha só, gente, 3 semanas depois do desaparecimento dela, Lloyd com a família se mudaram para uma outra cidade. Se mudaram para Beaver. Gente, Dennis Taylor, ele foi testemunhar. E olha só, que estranho o testemunho dele. Ele disse que naquele dia 15 de julho, ele conversou 2 vezes com Kate ao telefone. A primeira vez foi para eles combinarem, né, que eles iriam se ver à noite, eles iam jantar juntos. E a segunda vez, o segundo telefonema, foi um telefonema aleatório que ela disse que iria sair para almoçar aquele dia com Lloyd e que durante o almoço ela terminaria o relacionamento com ele. Ela demonstrava estar chateada e assustada. E aí, 10 minutos depois que ela telefonou para ele dando essa notícia, ele telefonou novamente para o escritório, só que ela já tinha saído para almoçar e ele não conseguiu falar com ela. E aí, pensem comigo se não é estranho isso, né? Lá atrás, em 91, quando ele foi interrogado, por que ele não falou isso? Ele quis preservar que a amante dele tivesse um outro amante também, né? E ela tinha desaparecido. Então ela saiu para almoçar com o cara, que ela estava assustada, chateada. Saiu para almoçar com ele, o cara voltou e ela não. E aí, sem preocupação nenhuma, e como ela não apareceu para jantar, ele foi então se encontrar com amigos para jogar golfe. É estranho, né? Bom, só que nessa história eu não sou advogada e nem promotora, então vamos ao desenrolar aqui dos fatos. Descobriram também que naquele 15 de julho, lembrem que lá atrás Lloyd falou que viu passando por ali na fábrica Kate aquele dia, só que só de relance. Só que não foi bem assim. Kate estava participando de uma reunião na fábrica, e durante essa reunião Lloyd entrou, passou por ela e saiu. Então,
meio que foi uma dica, como tipo, ó, vem aqui que eu quero falar com você. E algumas pessoas viram os dois na escada discutindo. E algumas pessoas ali do trabalho lembram de terem visto ao meio-dia, no horário do almoço, Lloyd sentado na van dele e olhando com o rosto vermelho, com um semblante bravo, olhando em direção a Kate. Gente, eu só não entendo por que essas pessoas lá em 1991 não contaram essas coisas, né? Enfim, foram contando aí em mais de 20 anos que isso aconteceu. Uma mulher chamada Carol Smith, ela trabalhava diretamente com a Kate e ela ficou olhando, né, para fora no estacionamento, né, ali da empresa, para ver quando Kate chegaria ou se o carro dela estaria lá, porque ela não chegou depois do almoço. Deu 4 horas da tarde, ela não chegou, e ela percebeu também que a van do Lloyd também não estava lá. E ela não viu o Lloyd voltar para a empresa aquele dia, ela só viu ele no dia seguinte, e ele estava, segundo ela, abre aspas, desconfortável, com uma expressão de terror no rosto, fecha aspas. Um outro funcionário da fábrica, chamado Kerry Moore, disse que no dia 15 de julho, às 2 horas da tarde, tinha uma reunião com o Lloyd. Só que Lloyd não apareceu nessa reunião. Julie Brennan era gerente de comunicação ali da empresa. Então, era como se fosse alguém que conversava com a mídia, com a imprensa. No dia 18 de julho, né, ou seja, 3 dias depois do desaparecimento da Kate, ela recebeu um recadinho pedindo para ela entrar em contato com Lloyd. E ela fez isso. Quando ela ligou para o Lloyd estava preocupado, dizendo que sabia que ele era suspeito no desaparecimento da Kate. E aí, quando ela perguntou para ele, então, com quem ele tinha almoçado naquele dia 15, ele simplesmente disse que não se lembrava. Lloyd não tinha somente uma Kate na vida dele, ele tinha 2. A esposa dele também se chamava Catherine. Então, olha só, né? Não tinha problema, de repente, dele trocar o nome da esposa com o nome da amante, ou o nome da amante com o nome da esposa, porque era o mesmo. E aí, durante esse decorrer dos anos, o que aconteceu? Eles se divorciaram. Com o divórcio, parece que a memória dela deu uma limpada. Então ela lembrou de coisas e ela foi até a polícia e contou essas coisas. Durante o tribunal, nós soubemos as lembranças dela. Olha só, dia 15 de julho era aniversário da Kate, a esposa, não a mulher desaparecida. E que então, durante aquela noite, os dois foram jantar juntos. E aí aconteceu uma coisa durante aquele dia muito estranho, só que ela só foi parar para pensar depois. Ele nunca ia para casa durante o horário do expediente. Sabe, passar em casa para almoçar, porque é perto, dá para ir, nada disso. O trajeto da casa dele até o trabalho era somente de 15 minutos de carro. E ela disse que naquele dia 15 ele apareceu em casa. Era exatamente na hora do almoço. Ele ficou somente 15 minutos e depois ele saiu. Só que o que ele fez durante o tempo que ele ficou em casa, ele simplesmente trocou de roupa. Ela não percebeu o estado que estava a roupa dele, se estava suja de sangue, alguma coisa. Por quê? Porque ela disse que ele mesmo lavava as roupas. Então, quando ele tirou as roupas, colocou para lavar na máquina, ela não achou estranho, né? Porque era algo que ele fazia na rotina para ajudar em casa. Sobre o carpete da van que foi rasgado, que foi recortado, na verdade. Ela disse que depois do dia 15 de julho, ele chegou a comentar com ela que tinha derramado óleo, então ele até precisava de uma almofada emprestada e acredita que ele cortou o carpete por causa do óleo derramado. Foi essa história que ele contou para ela. Gente, durante o tribunal, né, os promotores, eles são piores que buscador do histórico do Google, né? Então, sabe quando você uma vez na vida procurou alguma coisa, você nem lembrava que procurou e de repente vai lá, alguém descobre que você procurou? Pois é, esses promotores são assim. Descobriram lá no passado, quando ele morava em Ohio, descobriram que ele disse uma coisa para uma colega de trabalho que foi utilizado contra ele anos e anos depois nesse tribunal. Cuidado com o que vocês falam para seus colegas de trabalho. Colega não é amigo, né? Naquela época ela disse que encontrou drogas no quarto do filho dela, que deveria ser adolescente. Ela comentou que naquela época Lloyd disse para ela que se ela fizesse alguma coisa contra o filho dela, tipo dar um sumiço, ele sabia como fazer um corpo desaparecer. Vamos lembrar que Kate sumiu em 1991. Esse julgamento em 2018
ela continuava desaparecida. Então, terminando, né, toda a apresentação e as testemunhas ali da promotoria, a promotoria disse para o júri que ele merecia ser condenado por tirar a vida dela em primeiro grau, ou seja, totalmente premeditado. E aí então vamos para os fatos da defesa. A defesa, claro, dizia que ele era inocente, que ele não tinha nada a ver com essa história. A defesa colocou em um momento a culpa no marido, porque o marido tinha problemas financeiros, então eles brigavam por isso, e também disseram que John tinha descoberto os relacionamentos, e aí, claro, ficou muito bravo e fez isso. Chegou até um determinado momento que rolou uma história aí, que ele encontrou uma revista de swing e viu uma moça lá na revista que ele achava que era muito parecida com Cat. Umas coisas estranhas aí que a gente escuta no tribunal, né? Então, por que John faria isso, né? Porque a esposa estava ameaçando abandoná-lo. A defesa tinha alguma prova disso? Não. Só que, né, no tribunal, gente, falam cada coisa. Lembram a bolsa da Kate com os documentos que foram encontrados em uma lixeira? Foi entregue para o John e falaram que John jogou fora e que isso era algo suspeito. Dennis Taylor também foi interrogado, né? Gente, olha só, ele realmente admitiu que ele não contou para a polícia que lá em 1991 Kate tinha dito a ele que sairia para almoçar com Lloyd. Ele contou isso para a polícia somente em 2014, quando o caso tinha sido reaberto. A defesa disse que não dava para alegar que Dennis realmente tinha ido jogar golfe. Eles falaram que o álibi dele foi confirmado somente 13 meses depois pela polícia, só que chegando lá onde ficam anotado a entrada e a saída, né, das pessoas que vão lá jogar golfe, no dia 15 estava faltando a assinatura do Dennis. Então ele poderia realmente ter esquecido ou poderia não ter estado lá. Apesar, né, gente, que eu acredito que os amigos que jogaram golfe com ele foram interrogados também. E outra coisa que a defesa pegou, né, quando foram falar com a esposa do Lloyd, relembraram que ela só contou para a polícia que ele tinha ido para casa durante o horário do almoço e trocado de roupa somente em 2018. E aí eles reforçaram que o quê? Que eles se divorciaram em 2016. Então, será que o que ela disse realmente era verdade ou ela queria se vingar do ex-marido? E aquela partícula de sangue da Kate que foi encontrada na van, disseram que eles tinham realmente um caso extraconjugal, então ela esteve na van dele várias vezes. Uma vez ela machucou o dedo feio, tanto que tem no prontuário lá da empresa. E ela chegou a cortar o dedo com uma faca de manteiga, só que sangrou bastante e ela teve que fazer procedimentos nesse dedo 2 vezes. Então pode ser que nessa época que isso aconteceu, que foi em 1991, também justifique o sangue encontrado na van dele. Bom, então chegou ao júri decidir se ele era inocente ou culpado. Lloyd, claro, dizia que ele era inocente. E o júri considerou ele culpado. Só que não culpado em primeiro grau, premeditado. Culpado em terceiro grau. Esse terceiro grau determina que ela perdeu a vida em um ataque espontâneo no calor do momento. Então isso significa que a pena dele seria menor. Lá na Pensilvânia, automaticamente, se você é considerado em primeiro grau, né, totalmente premeditado, automaticamente você recebe a prisão perpétua sem direito a condicional, que foi o que aconteceu com um brasileiro, né, que teve aquela fuga mirabolante recentemente. Então, ele recebeu a pena de 10 anos, no mínimo, até 20 anos de prisão. Ou seja, ele ficará realmente 10 anos preso e dali, dependendo do comportamento dele dentro da prisão, ele poderá começar a pedir a liberdade condicional. Até hoje ele se diz inocente e até hoje, né, por se dizer inocente, ele nunca contou onde está o corpo da Kate. Até hoje ela é uma mulher desaparecida. Então é isso, gente, esse é o caso de hoje. Caso você goste desse tipo de conteúdo, eu convido você a assistir os outros vídeos aqui do canal. Tem várias histórias em vários locais do mundo, então eu te convido, né, para conhecer os outros vídeos também. E é isso, se gostou, fique, se inscreva e a gente se vê então no próximo caso, tá bom? Beijinhos pra vocês.